gerado sem que houvesse nenhum refresh no browser, né? Isso aqui é conseguido via Webpack, que eu acho que vai ter um curso aqui mais tarde, né? E com o React. Isso é só possível por causa da componentização. Então você vê mais uma vantagem de se inserir HTML dentro do JavaScript. Você não consegue fazer isso com jQuery ou Angular. Bom, existem duas coisas fundamentais que o componente tem. A primeira é a propriedade, a segunda é o estado. Ou seja, todo componente React tem propriedades e estados. Existe uma diferença bem simples de propriedade. Propriedade, ela é sempre herdada. Tipo, a cor do seu olho é herdado do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Enquanto o estado pode ser pensado como o tamanho do seu cabelo, que o seu cabelo vai crescendo, ou seja, o estado dele vai mudando. A sua altura também muda. Então, propriedade é isso, e estado é aquilo que é mutável. Propriedade é imutável. Então, por exemplo, se vocês olhem aqui, derem perceberem aqui, esse componente aqui que eu chamei de app, ele passa, ele renderiza esse outro componente chamado de item, ok? E olha aqui que tem dentro desse componente item, tem uma tag chamada name, igual item name, que está recebendo essa propriedade item aqui, ok? Isso aqui vai ser repassado para o componente filho, que é esse cara aqui. E ele vai acessar esse valor aqui através desse objeto aqui, props, que é de propriedade, ponto .name, que foi o que eu passei ali no componente Py, ok? Eu esqueci de perguntar, isso aqui é JavaScript, já está na sexta especificação, a última especificação do JavaScript é essa. Alguém aqui já está usando ela? Bom, ela é muito interessante porque ela insere muitas coisas novas e para quem já quiser usar, ela já está sendo compatível com o Chrome, com o Opera, eu acho que já está bem compatível também. Mas se você quiser compatibilidade total, basta usar esse careta aqui, que ele consegue compilar o ES6 para ES5 e tornar seu sistema totalmente compatível com os browsers antigos. E você vai ganhar muitas vantagens, tipo cons, classe, um monte de coisa nova que tem aqui nessa especificação. Então eu recomendo usar. Inclusive o React, eu acredito que fica muito mais simples o desenvolvimento com ele quando você faz nessa nova versão do JavaScript. Porque você remove muita tralha. Esqueci de colocar aqui. E o state, por exemplo, se eu quiser declarar um novo estado aqui dentro, eu preciso chamar um método chamado thisState. Então, tipo o seguinte, eu vou trabalhar com esse componente Py aqui. Eu quero que, quando ele clicar aqui em Hello World, isso aqui mude para YJUG, ok? Então, eu quero alterar o estado desse componente app, certo? Eu deixei chá cair no meu notebook, perdi a tecla Enter.
Bom, então o que eu fiz aqui? Quando você cria um componente, pelo menos na sexta especificação, você vai ter que repassar as propriedades para ele, que foram herdadas do pai, né? Nesse caso, você tem que criar um construtor aqui, certo? E dentro dele, se você quiser trabalhar com o estado, você vai ter que chamar esse método, thisState, que vai dar o estado inicial do seu componente. Por exemplo, o estado inicial do meu componente aqui vai ser olá yjug, ok? Faltou essa ali no Aonde? thisState hello. Aqui, né? É. Bom, então o que aconteceu aqui? Quando o componente é renderizado, ele vem aqui primeiro, certo? Ele vai pegar esse estado e puxar as propriedades que foram passadas para ele pelo pai, ok? E depois ele vai renderizar. Então o fluxo é sempre esse, vem para cá, depois vem para baixo aqui, ok? E aqui thisState hello, ele vai associar com esse estado que eu declarei aqui em cima, olá yjug, ok? Então vamos fazer a questão do método. Se vocês puderem ver aqui, eu já declarei um método onClick aqui. Tá vendo que esse H1 aqui vai renderizar um elemento DOM H1 no nosso HTML. E quando ele clicar, ele vai cair dentro desse método aqui, certo? Bom, então é isso que esse thisSetState faz. Ele vai setar o estado do seu componente. Seria tipo você ir lá no cabeleireiro e cortar o cabelo. Você faz um setState. Os props, as propriedades, inclusive foi a propriedade que eu passei aqui para cima, ela não é alterável, ela é imutável. Você pode fazer um hack aí e alterar a propriedade, mas você vai estar fugindo totalmente do padrão de desenvolvimento, né? Uma outra coisa importante de sempre pensar quando for trabalhar componentes é que os componentes têm vida. Só eles nascem, eles crescem, alteram-se e morrem depois. Por que é importante pensar nisso? Quando você está pensando em JavaScript, sempre tem que pensar em você criar listeners, remover listeners, porque você vai crescendo os listeners, por exemplo, você pode dar crash na sua aplicação, consumir muita memória, né? Então, se você sabe quando o componente vai morrer, você pode apagar, remover esses listeners também. Então, entender que os componentes têm essa vida é muito importante para questões de desempenho. E aqui está os estágios de um componente, né? Quando você cria um componente lá, no React, você tem esse initial state, quando você está trabalhando com versões antigas do JavaScript. Aquele super, aquele constructor, é substituído por get initial state, ou seja, ele que vai pegar aquele estado inicial. Você tem esse willMount, ou seja, antes do React renderizar o HTML, ele vai chamar esse aqui, o didMount, ou seja, depois que renderizou o HTML. Esse aqui é muito importante porque imagine que você não está tão bom em React, mas você é muito bom em jQuery, né? Então o que acontece? Para você trabalhar, manipular os elementos via jQuery, você precisa que eles estejam no DOM. Então, se você quiser manipular algum valor via jQuery ou pegar alguma propriedade, você só poderá chamar após esse didMount aqui, ok? Outra coisa que eu não citei, o fato do React renderizar o DOM é melhor, não sei se é melhor. Ele é mais
migrável que o Angular, né? Porque quem manja muito de jQuery, quando vai para o Angular vai encontrar dificuldade, porque o Angular não vai renderizar o DOM dele, né? Agora o React sim, então se você já sabe alguma coisa de jQuery, você vai conseguir fazer o que você não fazer o que você faz com jQuery. Só que o bom é você abandonar o jQuery, não usar mais jQuery e usar só React. Depois que o componente nasce e é montado, tem esse daqui que é o live, que seria o seguinte: meu componente está lá, o que acontece com ele? O usuário clica, ele recebe um novo conjunto de dados da API e muda as propriedades. Esses são os métodos associados durante a vida do componente, né? Esse will receive props é quando o componente vai receber novas propriedades, ou seja, o pai vai passar uma nova propriedade para ele. Seria tipo quando eu cliquei lá no app, eu cliquei nesse app aqui, eu alterei o estado, né? Agora eu posso passar para esse componente lá de cima esse estado, certo? Então vamos ver o que acontece. Bom, então o que aconteceu aqui? Esse estado do componente foi passado como propriedade para o componente de cima, né, que é o filho. Então ele vai receber aqui. Então você vê que entra novamente aquele negócio da manutenção e do fato de ser componente. Ou seja, eu alterei a lógica do meu sistema, não precisei alterar nenhuma linha de código nesse componente aqui de cima. Então se fosse dois arquivos separados, poderia ter um time